Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Reconecta. Hoje eu quero te perguntar: o teu medo tem desgastado as tuas relações? Existe um momento delicado nas relações onde às vezes a gente sente que não tá bem em sintonia. Mas o medo de tocar no assunto, de gerar um conflito, de trazer esse caos à tona faz a gente se calar. Mas será que essa dinâmica, ao invés de melhorar e ajudar, ela não está desgastando as nossas relações? Desde a infância, a maioria de nós aprende a reprimir as nossas emoções. Engole esse choro. Criança não tem que dar opinião, tem que obedecer. Se eu ouvir mais um pio, tu vai ver. Então a gente se acostuma a guardar insatisfações, mágoas, vulnerabilidades, a não expressar a nossa raiva da maneira correta. E essa criança reprimida, ela simplesmente não desaparece. Ela vai crescendo e a gente vai indo para a vida adulta carregando isso, esse padrão com a gente. Claro que existem pessoas que são de falar mais, de expressar mesmo assim, mas não é o caso da maioria das pessoas. E para os pais que estão me ouvindo ou me assistindo, calma, isso não é um julgamento, vocês já vão entender aonde eu quero chegar. Então, nós, essas crianças reprimidas, vamos para a adolescência. E essa fase é uma fase onde existem muitas manipulações, muitos jogos de poder, muita greve de silêncio para ver quem que é um cabo de força. E é nessa fase que a gente acaba construindo padrões completamente disfuncionais de relacionamento sem nem perceber. E o que se espera quando a gente vai para a vida adulta? Um pouco mais de maturidade em todas as nossas relações, né? Mas de algum lugar, quando a gente tá em algumas relações, quando a gente tá em vida a dois, surge aquela criança reprimida. Aparece aquela adolescente que quer ganhar tudo na greve de silêncio. Porque é o padrão que a gente aprendeu lá atrás. E a gente acaba indo para esse lugar de imaturidade, de silêncio e de repressão de novo. Por que insistimos que não falar das nossas inseguranças, das nossas vulnerabilidades, das nossas insatisfações e mágoas vai nos ajudar nas nossas relações? Seja relação de trabalho, seja relação afetiva, seja relação familiar. Por que a gente varre tudo para baixo do tapete? Porque a gente insiste em um comportamento que não funciona e que só desgasta. Não seria muito mais simples a gente chegar para a pessoa e falar assim: eu preciso conversar com você sobre algo que eu estou sentindo. Ou precisamos conversar sobre uma percepção minha. Porque um dos pontos mais transformadores nessa história é quando a gente percebe que nem toda a impressão que chega para nós é o que realmente está acontecendo. E quando isso acontece, vira uma chave dentro da gente e tudo se transforma. Pensa comigo. Digamos que o teu companheiro ou companheira tá super atarefado, com a cabeça cheia de coisa. Se você chegar para ele ou para ela com um tom acusatório, provavelmente a reação já vai ser de uma defesa. E aí o diálogo já morre antes de começar. Mas se você conseguir expor o que você está sentindo ou o que você está pensando sem apontar o dedo, mas explicar a tua perspectiva, você vai abrir espaço para que a pessoa te escute de verdade, sem que a conversa já inicie nesse fogo cruzado. Por isso é importante a gente olhar para essas situações e não banalizar sentimentos e vulnerabilidades, para não tornar o ambiente entre vocês desgastado emocionalmente. Porque em um momento pode ser você, mas no outro pode ser o teu companheiro ou companheira que está se sentindo inseguro,
se fechando, não sabendo comunicar algo que a pessoa está sentindo, ou por medo, ou por raiva, ou por insatisfação. Quando a gente para perceber que a gente está se fechando, que a gente está se isolando, carregando às vezes muitas insatisfações sem falar absolutamente nada, a gente deve fazer uma pausa e reconhecer aonde que a gente está falhando na comunicação. Porque essa é a chave para não deixar pequenas coisas virarem uma bola de neve, para que a gente não deixe aquilo chegar no nosso limite, onde a gente vai apontar o dedo e vomitar na pessoa aquilo que está guardado nos últimos 6 meses. Você já parou para pensar que algumas das tuas insatisfações sequer são perceptíveis para outra pessoa? Simplesmente porque ela não está na tua posição. Simplesmente porque vocês pensam de maneiras diferentes. E um exemplo extremamente comum é a organização da casa. Você já pensou que a tua insatisfação pode soar como lá vem outra reclamação, se você não se der o trabalho de comunicar o porquê dela ou de explicar o que aquilo representa para você? São coisas que parecem simples, mas que podem melhorar substancialmente o nosso dia a dia e a saúde das nossas relações. E eu não digo nem sobre a gente querer tudo do nosso jeito ou querer controlar tudo, não. Mas entender o porquê que teu companheiro ou companheira age como age. É aquele meme, o que passa na cabeça dela. E também de se perguntar o que se passa na minha cabeça para eu agir e para eu reagir da maneira que eu estou agindo e reagindo. Então, o desafio dessa semana é você pensar. Será que você está comunicando da forma mais assertiva os teus sentimentos, as suas vulnerabilidades, as tuas insatisfações, as tuas inseguranças? Ou se você só está reprimindo tudo, ou até mesmo só explodindo de uma vez para cima da pessoa. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada por assistir a mais um episódio. Continuamos juntos nessa jornada.